Olá, tudo bem com você? Ana Cláudia aqui. E nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre as equações nucleares. Não se assuste, porque esse é um pedido da nossa comunidade aqui da Academia de Radiologia, que são a resolução de exercícios de cálculo. E eu, então, resolvi começar com os decaimentos radioativos, decaimento alfa, decaimento beta, como nós escrevemos esses decaimentos. Então, quero agradecer a participação de vocês, respondendo às nossas pesquisas, porque assim a gente pode produzir um conteúdo que você realmente quer assistir por aqui. Então vamos lá, eu vou resolver 3 exercícios com vocês, são exercícios bem simples. Se você tiver alguma dúvida, nós vamos ter vídeos aqui na academia sobre decaimento alfa, decaimento beta. É só você procurar aqui na nossa playlist ou clicar no card acima que você vai encontrar esses conteúdos. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: o rubídio natural é constituído por cerca de 28% de rubídio 87 radioativo, que decai pela emissão de uma partícula beta, a estrôncio 87. Então, o exercício quer que a gente escreva a equação nuclear desse decaimento. Então, só para a gente lembrar aqui, quando eu tenho decaimento beta, então é sempre o decaimento beta menos. Ele não precisa dizer que é um decaimento beta menos. A partir do momento que o exercício fala que é beta, eu já subentendo que é beta menos. Ah, mas se for beta mais, o exercício vai falar que é positron. Aí eu já sei que é uma beta mais. Então, a gente vai escrever essa equação do decaimento. Então, uma das coisas que a gente precisa, pelo menos uma tabela periódica, para achar o número atômico. Então, geralmente, quando nós escrevemos sobre esses elementos, as características, nós vamos ter, geralmente, anotado na parte de cima, o número de massa, que é a somatória de prótons mais o número de nêutrons, e aqui embaixo o número atômico. Então, esse número atômico, ele representa o número de prótons, é o que caracteriza um elemento químico. Guarda essa informação, a quantidade de prótons é a identidade de um elemento. Então, esse é um princípio muito importante para a gente que fala sobre as radiações, que fala em produção de elementos radioativos, por exemplo. Porque isso, a partir do momento que a gente muda o número de prótons, eu mudo o elemento químico. Então, vamos escrever lá. Então, eu vou pegar o símbolo do rubídio, que é Rb, e agora eu vou escrever as características desse elemento. Então, aqui em cima a gente vai colocar o número de massa, e aqui eu vou colocar o número atômico. Então, eu vou lá na tabela periódica e vejo que o número atômico desse elemento é 37. Significa que ele tem 37 prótons. E aí, para escrever a equação nuclear, eu preciso representar, então, qual é, com a seta aqui, eu represento qual é a transmutação, ou seja, qual elemento que ele vai dar origem após decair por beta negativo. Então, aqui ele vai decair o elemento, o exercício já disse que vai decair para o estrôncio 87. E aí, por que não muda a massa? Porque no decaimento, tanto beta menos quanto beta mais, a massa do elemento se mantém. Por quê? Porque eu simplesmente tenho uma conversão de um próton em um nêutron ou um nêutron em próton no núcleo. E nesse caso, quando for beta menos, nós vamos ter a transformação de um nêutron em um próton. Então, essa transformação, ao emitir a beta menos, é o que ocorre. Como a massa é prótons mais nêutrons, isso não muda, porque quando eu somo, continuam com o mesmo valor. Então, se a gente sabe que na beta menos nós vamos aumentar o número de prótons, então aqui vai ser 38. Olha só, aumenta somente em uma unidade por conta dessa característica aqui da beta menos. E aí, eu tenho que colocar aqui, então, qual foi a emissão. Então, eu tenho que colocar mais a emissão dessa beta menos. Então, simplesmente a equação está escrita. Elemento de origem. Aqui eu vou colocar o elemento resultante. Esse elemento resultou da emissão desta beta menos. Então, é assim que a gente escreve a equação nuclear. Vamos fazer mais um? Então, vamos lá.
Então, o próximo diz o seguinte: o flúor 18 é um isótopo radioativo artificial. Então, ele é um elemento de aplicação na medicina nuclear e ele decai pela emissão de um pósitron. Então, lembra que eu falei? Então, agora eu tenho a emissão de uma beta mais. Quando ocorre a emissão de uma beta mais, o que vai acontecer? Então, nós vamos ter a transformação de um próton em um nêutron. Então, o que vai acontecer lá no número atômico? Então, no número atômico, nós vamos ter a redução ou decréscimo aí de uma unidade. Então, número atômico menos 1. Então, vamos escrever. Então, eu tenho lá flúor 18. Eu preciso do número atômico dele. Então, flúor 18 tem número atômico 9. E aí, lembra, eu vou colocar a setinha e vou colocar qual é o elemento de origem. Então, quando esse flúor 18 emite a beta mais, ele vai reduzindo o número atômico de uma unidade e vai se transformar no oxigênio 18. Lembra que não muda o número de massa. Então, aqui ele vai passar a ser 8, né? 9 menos 1, 8. E isso ocorreu pela emissão de uma partícula beta mais. Então, está escrito aí a equação nuclear desse processo que a gente acabou de ver. E aí, vamos fazer o último. Então, você já deve ter entendido qual é o processo. E agora, no exercício diz o seguinte: o tório é um elemento radioativo de ocorrência natural e o tório 232 decai pela emissão de uma partícula alfa. Então, aqui eu tenho uma partícula alfa e para fazer isso, a gente tem que lembrar das características da alfa. E aí produz o rádio 228, escreva a equação nuclear. Então, vamos lembrar. A partícula alfa, ela é formada por 2 prótons mais 2 nêutrons. É assim que ela é formada. Por isso que a gente costuma dizer que a alfa é um núcleo de hélio, porque o hélio tem exatamente essas características no seu núcleo. Então, isso eu tenho que lembrar. Então, se eu vou escrever aqui, ó, a alfa, ela vai ter massa, lembra que a massa eu vou somar prótons mais nêutrons. Então, a massa dela é 4 e ela tem 2 prótons. Então, digamos que o número atômico dela, ou seja, esses 2 prótons aqui caracterizam essa partícula alfa. Então, vamos escrever aí a equação. Então, eu vou colocar aqui o tório, né, símbolo do tório. A massa que ele já falou ali, 232. E aí, vamos procurar o número atômico do tório, é 90. Eu vou lá e olho na tabela periódica. Então, lembra que aqui eu vou colocar a seta e já vou colocar qual é o elemento resultante. Então, o elemento resultante, aqui o exercício já disse para nós, que é o rádio 228. Por que, né, o rádio 228? Porque quando esse tório emite essa alfa, o que ele perde? Então, ele perde na massa, então vou colocar aqui 232 menos 4 unidades. Ele está perdendo 4 unidades na massa. Então, por isso dá 228. E no número atômico, ele está perdendo 2 prótons, então menos 2. Então, 90 menos 2, eu tenho aqui o número atômico, tá aqui, 88. Então, aí, para escrever a equação, eu preciso colocar aqui que esse rádio, que é produto da emissão aqui da alfa pelo tório. Então, aqui eu coloco a alfa. Posso colocar aqui, só para lembrar, né, 4 no número de massa e 2 no número atômico. Bom, então, viu que escrever a equação nuclear não é tão difícil assim, tem que relembrar o processo de decaimento. E não se preocupe que a gente vai fazer mais exercícios aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se você quiser ver mais exercícios para você praticar mais, deixe também aqui nos comentários abaixo, né? Eu quero. E aí eu vou resolver mais exercícios com você dessa parte. Então, aguarde que a gente tem mais resoluções de exercícios de cálculo aí que você pediu aqui na nossa comunidade da Academia de Radiologia. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!